se as nossas ações e decisões não foram, meu Deus, com base na sua palavra, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Apesar dos nossos erros e falhas, nós estamos aqui e nós queremos agradá-lo, Senhor. O nosso desejo é esse: agradar o Senhor, fazer o que o Senhor aprova, viver em conformidade com a sua palavra, sermos guiados pelo teu Espírito, dirigidos pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que nos dê um coração sensível, humilde, um coração que ouve, que acata, que obedece a sua palavra. Não queremos, meu Deus, ser ouvintes esquecidos. Não queremos estar aqui apenas obtendo informação. Nós queremos revelação, nós queremos entendimento, nós queremos sofrer libertações. É isso que nós queremos. A tua palavra é a verdade que liberta. Nós queremos ser livres por intermédio dela, do conhecimento dela. Nós queremos ser limpos porque a tua palavra é como uma água que nos lava, que nos purifica. Então, meu Deus, faça isso. Através da tua palavra, vem nos purificar, vem nos limpar, vem arrancar das nossas vidas, de dentro de nós, tudo aquilo que é mal, que cheira mal, as coisas mortas, os velhos hábitos. Senhor, eu quero pedir, nos ajuda a viver como o Senhor, porque se somos discípulos do Senhor, então devemos imitá-lo. É o que o Senhor espera, que sejamos imitadores do Senhor. Como está escrito em Filipenses, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Nos ajuda, meu Deus, viver com propósito, sermos intencionais, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e te seguir, te servir, porque se te seguir está relacionado a servir ao Senhor, fazer a sua vontade, colocar os teus interesses acima dos nossos. Senhor, nos ajuda nesse crescimento, nesse progresso espiritual. Sabemos que jamais conseguiremos ter avanços nas demais áreas se não avançarmos primeiramente espiritualmente. Então, nos ajuda a prosperar, crescer espiritualmente, nos aprofundar no Senhor, te conhecer de forma íntima, revelada, pessoal. Se revela a nós, meu Deus, assuma o controle desta reunião, e eu não tenho nada para dar ao teu povo, nada que seja relevante. Por isso eu peço que assuma o controle, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Fala com o teu povo. Essas pessoas não vieram aqui por minha causa, elas não vieram me ver nem me ouvir, vieram te buscar a tua presença, buscar a tua palavra. Então, meu Deus, assuma o controle e a direção deste culto e fala aos nossos corações e abra nossa mente e renova o nosso entendimento, meu Deus, porque tudo é uma questão de mentalidade. Nós precisamos da nossa mente sendo renovada, ampliada a cada dia. Então, faça isso através da tua palavra, meu Pai. Eu entrego tudo, todos nas tuas mãos, consagro esse culto ao Senhor, repreendo toda força contrária que queira agir nesse lugar, distrair, roubar atenção, desfocar, todo sono, todo peso, todo cansaço, toda opressão maligna, toda seta demoníaca, seta de doença, de enfermidade, tudo que queira atrapalhar esse culto, roubar essa oportunidade,
impedir o nosso progresso, caia por terra agora. O sangue de Jesus tem poder. Passa, Senhor, do teu sangue sobre esse lugar agora, da calçada, o fundo, do chão, o telhado. Toma esse templo com a tua glória, meu Pai. Revela a tua glória nesse lugar, que todos possam sair daqui edificados, renovados, vivificados, fortalecidos, num outro nível espiritual. É o que eu te peço. Seja conosco, eu tomo posse de uma grande noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Então, ligadas às nossas vitórias, pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020, em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Podem sentar, por gentileza. Senta também os obreiros. Vamos abrir em Samuel, 1 Samuel 14. Primeira Samuel 14, a partir do versículo 24. Diz assim: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Quer dizer, alimentados teriam mais energia, né? Mais força, mais disposição para lutar. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimase até Ajalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros. Mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Rolem uma pedra, uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi
ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui, não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Assim como Saul, nós muitas vezes somos escolhidos por Deus para agirmos em favor do seu povo. Vamos lembrar que Deus abençoava o Davi por causa do seu amor, do seu zelo pela nação de Israel, pelo povo de Deus. Então Deus fazia por Davi, fazia na vida do Davi, porque o Davi era totalmente, dedicado ao povo, à nação de Israel. Então você já ouviu que tudo o que Deus faz na nossa vida não pode parar em nós. Ele não faz para nós apenas, O que Ele faz não pode parar em mim, não pode parar em você. Então, Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel, para governar, o seu povo, a sua nação. Já de cara, ele se viu pequeno, insignificante, para ocupar uma posição tão alta, e ao longo do caminho foi caindo em ciladas, o seu orgulho, a sua altivez, a sua arrogância, foram tomando conta do coração, tomando o coração dele, que não sabia no coração quem ele era. Ele tinha uma posição, ele estava lá, mas ele não se via, como alguém capaz para estar ali. É aquela expressão que nós já usamos, o escravo que virou rei. E o escravo que virou rei, o escravo que apenas tem uma posição, não pode libertar. Um escravo não liberta outro escravo. Então, apesar dele ser rei, ele não governava, ele era governado, Ele não influenciava, ele sofria influência, inclusive de seus soldados, Foi contra Deus, contra uma ordem clara, direta de Deus, para agradar aos seus soldados. Então, ele era um homem cheio de insegurança, complexos, medos, sentimentos miseráveis que não foram trabalhados, superados, e tendo tudo, para ser o maior rei, porque se ele foi o primeiro, era para ser um modelo, um exemplo, uma referência. Então, Deus ungiu, ele recebeu o Espírito do Senhor, mas as questões internas, não trabalhadas, fizeram com que ele terminasse muito mal. Em outra ocasião, quando o Senhor mandou ele matar, exterminar os amalequitas, ele foi lá e poupou o que ele achava, que devia poupar. Poupou, na visão dele, o melhor dos amalequitas. E quando Samuel chegou,
perguntando, né, questionando por que você não obedeceu a ordem do Senhor. Ele contestou dizendo: não, mas eu obedeci, eu fiz o que o Senhor mandou, e eu matei os amalequitas. Eu só poupei o melhor do rebanho, dos animais e tal, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu obedeci. E o Samuel disse: não, você não obedeceu, você fez ao seu modo. Quando você recebe uma direção e faz ao seu modo, do seu jeito, faz parte do que Deus disse para você fazer, você praticou uma obediência parcial, que é o mesmo que desobediência. Eu obedeci, não totalmente. Não, você então desobedeceu. Desobedeceu. Nós devemos ser praticantes de uma obediência radical. Seguir à risca, fazer exatamente aquilo que o Senhor determina. E aqui nesse texto nós vemos, né, o que é chamado de juramento impensado de Saul. Juramento impensado, quer dizer, mais uma vez, ele, dependendo da sua própria força, fez um juramento impensado, não pensou para agir, para fazer algo tolo, né? E o exército chegou num ponto de exaustão, né? E quando não suportaram mais, foram lá e começaram a abater os rebanhos, né? Tomada dos despojos dos inimigos e comer a carne com sangue, de uma forma que pela lei não podia ser feito. Então, aquele juramento, né, que ele fez, aquela atitude, né, arbitrária dele, levou os seus homens, os seus soldados, a pecarem, né? Então, ele estava ali para liderar, né, em favor, em benefício do povo. Mas suas atitudes não eram tomadas pensando no povo, no bem-estar do povo, no que seria melhor para o povo, mas pensando nele. Pensando nele. Ele fez um juramento, que até o próprio filho disse: meu pai trouxe desgraça, não tem sentido. Imagina se nós estivéssemos, se todos estivéssemos bem alimentados, a matança teria sido maior, nós teríamos derrotado muito mais, né? Só que aquilo, ele não podia voltar atrás, né? Numa decisão, numa palavra precipitada, ele não podia ter retrocedido, não. O que mais importava para o Saul era a sua imagem. Então, eu falei, não importa que eu estou errado, eu vou sustentar isso. Eu não pensei para falar, mas agora eu não vou, voltar atrás, porque o que vão pensar de mim? Tenho certeza que os seus soldados não deixariam de respeitá-lo se ele tivesse sido, naquele momento, humilde e reconhecido. A sua atitude precipitada, a sua decisão impensada. Mas
O problema do Saul era esse, ele tinha uma necessidade, né, de aprovação, de manter uma imagem, e isso foi o que estragou, né, destruiu com a vida dele, com o futuro dele, da descendência dele. Na segunda-feira, nós lemos que o grande problema eram os sacerdotes. Aqui em Oséias 4:6, a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então, a glória, a unção que receberam, o poder que eles tinham, né, de influenciar poderosamente, influenciar de forma poderosa, amorosa, generosa, né, eles fizeram mau uso desse poder, mau uso, usaram mal, rejeitaram o conhecimento, rejeitaram o conhecimento, a palavra, e fizeram o que queriam, o que achavam, né? Com isso, o Senhor os rejeitou, e quem estava debaixo da liderança desses sacerdotes, o povo, inclusive seus filhos, sofreram, né, as consequências, foi prejudicado. Então, por causa dessas lideranças, o povo e os filhos estavam sendo afetados. Então, uma liderança abusiva, egoísta, orgulhosa, vai prejudicar os que estão debaixo dela, e os seus próprios filhos, a sua família. Então, o Saul, muitas vezes, pesou, colocou, né, um fardo pesado. Quando ele fez esse juramento, ele colocou um fardo pesado que os soldados não estavam conseguindo, né, suportar, né, e quando, digamos, explodiram, foram lá e pecaram. E quem provocou aquilo? Foram lá e comeram carne com sangue. E quem provocou aquilo? Ele mesmo. Aí você vê que ele, no desespero por ver que os seus homens estavam pecando terrivelmente contra o Senhor, foi lá e fez um altar, pela primeira vez fez um altar ao Senhor. Isso é interessante também, né? Pela primeira vez fez um altar ao Senhor. Você vê que Davi já era o oposto, né? Davi era totalmente dependente do Senhor. Nós vemos que Abraão, por onde passava, levantava um altar ao Senhor. Então, o Saul, ele, podendo ser uma liderança poderosa, forte, podendo ser um modelo, um exemplo, por conta de orgulho, imagem, insegurança, necessidade de aprovação, se sabotou, jogou fora a grande chance da sua vida, né? Ele não entendeu o propósito. Davi entendeu que Deus fazia na vida dele para que ele fizesse pelo povo. Davi entendeu que ele era abençoado por causa do amor dele pelo povo. Amém, pessoal? Já o Saul não entendeu que estava ali, que foi colocado ali por um propósito maior, que era servir o povo. Aí tem aquela passagem onde ele vai, levanta
um monumento em sua própria honra. Então, você vê que o foco estava nele. E toda vez que o meu foco, o seu foco, estiver em coisas, né, pequenas, se o que me move é apenas os meus interesses, as minhas vontades, os meus prazeres, o que é importante para mim, eu não entendi ainda, né, o porquê estou aqui. Eu não entendi ainda qual o propósito da minha vida. Eu não fui chamado para viver esse tipo de vida, né, pensando em mim, voltado para as minhas necessidades e interesses. A verdade é que quanto mais você se desliga de você e transborda na vida dos outros, se doa, mais a sua vida tende a ser suprida, abençoada, cuidada. Essa é a verdade. Quanto mais você se desprende, quanto mais desprendido você for, quanto mais pesar para você os interesses de Deus, o que Deus quer, a vontade dEle, o que vai beneficiar o reino, o que vai beneficiar o povo de Deus, mais Deus vai poder fazer por você, mais Deus vai poder colocar nas suas mãos. Como você quer ser tratado? O que quer receber? O que gostaria que seus filhos recebessem? Em Mateus 7,12 diz assim: assim em tudo façam, vamos juntos, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. O que você gostaria de receber? Como você gostaria de ser tratado? Comece a fazer pelos outros, pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus irmãos na fé. Comece a dar para você receber. Não fique esperando, planta o que você quer colher. Quanto mais autocentrado, mais infeliz você vai ser. Isso é característico de Lúcifer. E quanto a mim, e as minhas necessidades, e os meus sonhos, e a minha vida, isso é característico de Lúcifer. Quando você lê sobre Lúcifer na palavra de Deus, você vai ver esse ego inflado. Ele dizendo eu, né? Ao invés de Deus no centro, não, eu no centro. Deus primeiro, não, minha vontade, o que eu quero, o que eu penso. Então, nós precisamos entender sobre isso, porque muitas vezes estamos cobrando de Deus, cobrando das pessoas, esperando receber das pessoas o que não estamos dando a elas, semeando na vida delas. Entende? Então, o Saul não pensou no seu exército quando ele fez aquele juramento. Ele tomou uma decisão totalmente egoísta. Ele não calculou, ele não viu se aquilo seria bênção, né?
se todos suportariam aquele jugo, aquele peso, aquele nível de exigência, de cobrança. Ele não pensou. E aquilo ele provocou a queda, né, o erro dos seus próprios soldados. Ele provocou. Faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. Em Mateus 5,46 diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Que recompensa vocês receberão se amar quem te ama? Amar quem nos ama, né, dar amor para quem, né, nos ama, não é difícil. É natural, é comum. Amar quem me ama não exige esforço. A Bíblia diz que até os publicanos fazem isso. Até os publicanos. E quando falamos de publicanos, devemos nos lembrar, por exemplo, de Zaqueu. O Zaqueu, ele era, o Deus dele era o dinheiro, e por dinheiro ele fazia qualquer coisa. Ele cobrava impostos indevidos, ele lesava, ele enriqueceu dessa forma, lesando pessoas. Ou seja, com quem ele não tinha nenhuma afinidade, ele não se importava em passar para trás, em lesar, em prejudicar. Mas quem ele amava, com quem ele tinha afinidade, certamente ele tratava bem. Ele tratava bem. Ele certamente amava alguém que o amava. Mas e o que ele fez com tantas pessoas, com quem não se importava? Roubou, lesou. Então, até os publicanos fazem isso. Amar quem nos ama, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Né? Se você saudar apenas os irmãos, ser gentil, né, com aquela pessoa que é mais sociável, dá bom dia para quem te dá bom dia, dá boa tarde para quem te dá boa tarde, né? Isso as pessoas fazem. Agora, eu quero ser abençoado, então eu tenho que decidir, porque tudo é uma questão de decisão. Eu vou amar quem não me ama, eu vou tratar bem quem me trata mal, né? Se uma pessoa, por algum motivo, tem alguma antipatia comigo, eu vou tratá-la bem. Se ela sequer olha na minha cara, eu vou cumprimentá-la de forma educada, porque eu não vou descer ao nível dela, eu não vou fazer como ela, eu vou fazer como a Bíblia ensina. Amém, pessoal? Ela pode não querer, né? Ela pode me ignorar, mas eu não vou ignorá-la. Ela pode não olhar na minha cara, mas eu vou cumprimentá-la, abençoá-la. Aí diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 6.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O texto se autoexplica, né? Não tem muito o que acrescentar aqui. O que eu preciso é crer nisso, é deixar isso entrar de forma revelada, porque todos carecem, todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam ser perdoados. E quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é porque nós somos capazes de errar todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Há uma cota de misericórdia diária. Então, ainda que eu não queira, em algum momento, eu vou falhar, eu vou errar, e eu vou depender, precisar do perdão de Deus. Eu vou ter que pedir perdão a Deus por algo, seja consciente ou inconsciente, um pecado acidental ou, né, um pecado intencional. Eu vou ter que pedir perdão a Deus. Agora, existe uma condição para eu ser perdoado. E a condição é, se eu perdoar quem me ofendeu, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então leve isso muito a sério, porque às vezes a gente encontra pessoas que estão dentro da igreja e estão lá guardando um sentimento até hoje, e dizem: eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão. Saiba que você, nessa condição, também não tem o perdão de Deus. E se você não tem o perdão de Deus, você não tem sua salvação garantida. Sem perdão não há salvação. Está entendendo isso ou não? Se você tem algo contra alguém, se você guarda algo a respeito de alguém, se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém te decepcionou, se alguém disse algo que você deixou entrar, você precisa perdoar essa pessoa. Do contrário, você está arriscando por nada, por bobagem, né? A coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. O que muitos pensam para não liberarem perdão, não perdoarem: essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece. Mas e nós? Nós merecemos? E como a bispa tem dito, perdão é para quem não merece. Mas essa pessoa já teve essa atitude outras vezes. Não é a primeira vez que ela age assim, me trata dessa maneira. Eu já perdoei 1, 2 vezes. Bom, o que o Senhor disse? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Na vida, não, no dia. No mesmo dia que a pessoa for capaz
de ferir, tantas vezes você, se quiser ser perdoado, terá que perdoar. Não julguem, Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Sabe, gente, a maneira como uma pessoa reage quando descobre algo de alguém, revela o seu caráter. Diz muito sobre ela. Tem gente que quando descobre o erro, a falha de alguém, o pecado que alguém cometeu, ele não age com misericórdia, ele não cobre com amor. E esse cobrir não quer dizer ser conivente, né, omisso, mas você não expor aquela pessoa, não fazer questão, né, de espalhar, de expor, porque tem gente que se coloca nessa posição, né? Não, eu tenho que, as pessoas precisam saber da verdade. Que verdade? As pessoas precisam saber. O que é verdade para você? Né? As pessoas precisam saber da verdade, saber, né, quem é essa pessoa. As pessoas precisam saber com quem está lidando. E aí ela fermenta, expõe, denigre a imagem de alguém, que sim, errou, precisa ser corrigida, disciplinada, punida, mas preservada. Porque toda correção deve ser com o intuito, a motivação de erguer, de levantar, não de derrubar uma pessoa. Amém, gente? Quando eu corrijo uma pessoa, eu preciso corrigir dessa maneira, com o intuito de levantá-la, não de derrubá-la. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Tem gente que é intolerante, ele se acha no direito de apontar o dedo, criticar, censurar, e a Bíblia está dizendo que isso volta. Isso volta. Tem gente que não tem misericórdia. Quando um erra, ele ataca pedras. Só que ele se esquece que ele é ser humano também, que ele vai errar. E o que você planta, você colhe. Tem gente que quando começa a colher, não suporta. Aí é aquele vitimismo, ninguém me entende, ninguém me compreende, né? Tá todo mundo falando mal de mim, mas espera aí. Será que isso não é uma colheita? Será que isso não foi semeado? Como você agiu quando soube do erro de alguém? Você espalhou? Você levou adiante? Você agiu com aquela hipocrisia? Não, eu só comentei, né, com o fulano para a gente orar por ele. Ore, não precisa comentar. Não seja hipócrita. Né? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Nós somos muito bons em reparar no cisco que está no olho do nosso irmão.
Nós somos muito bons em definir, muitas vezes, uma pessoa. Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito, essa pessoa... E você? Quem é você? Você se conhece? Tem gente que até se gaba, ninguém me engana. Ah, essa pessoa não me engana, não. Talvez você está se enganando. Com um conceito elevado demais de si mesmo, achando que é muito superior, muito melhor. Quantos que estão realmente assim, se enganando? Porque ele repara no cisco, não passa nada acerca do outro. Mas o que ele faz pode ser relevado, é compreensível, há uma justificativa para os meus erros, mas para os erros do outro não. Então, a Bíblia está o tempo todo nos incentivando, nos orientando a nos concentrarmos naquilo que nós podemos fazer e mudar. Eu não vou mudar uma pessoa. Então, ao invés de eu gastar tempo, energia, tentando conhecer, decifrar uma pessoa, busque se conhecer. Gaste energia buscando se conhecer. Saber quem você é. Quais são os seus efeitos, quais são suas falhas. O que há de errado com você, porque isso você pode tratar, isso você pode mudar. Do outro, você não pode, você não tem poder para mudar. Hipócrita, versículo 4. Como você pode dizer, seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, primeiro, foca na sua mudança, busque se conhecer, né? Saber o que há de errado em você, porque a melhor chance de você mudar alguém é mudando você. Mude você, mude a sua atitude, né? Porque mudanças contagiam, mudanças influenciam, a sua mudança vai inspirar e contagiar outras pessoas a mudarem. O Saul, com sua liderança, né, tola, imatura, egoísta, quase levou o filho à morte, né? Porque ele disse que quem comesse seria morto, e o Jonathan não sabia, foi lá e comeu do mel, né? Porque ele queria, por causa da imagem, manter aquele juramento. Ele fez, e ele tomou uma decisão por todos, né? E aquilo foi pesado demais. Ele quis exigir de todos aquele comprometimento, e a gente sabe que Deus trabalha conosco de forma individual, né? Ele cobra de cada um o que cada um está apto para dar. De repente, uma cobrança, uma exigência, no momento em que a pessoa ainda não está, né, pronta, apta para receber aquilo, pode acabar, né, matando a fé da pessoa, desanimando ela, levando ela a pecar, né? Então, assim, não dá para tratar no atacado, né? Não dá. Cada um está numa condição, num nível espiritual, cada um tem, né, os seus limites. Vamos para Provérbios 24:10.
Eu vou ler na linguagem de hoje. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem vacila no dia da angústia, sua força será pequena. Então, o Saul, nos momentos de crise, de dificuldade, né, se revelou uma pessoa fraca, que cedia à pressão, que ora queria fazer valer a sua opinião a qualquer custo, outra hora para agradar, né, não tinha pulso, não tinha firmeza, ou seja, ele era dominado, liderado, ao invés de liderar. Então, Israel, por conta da liderança do Saul, gemeu, a sua casa foi destruída, tudo fracassou, porque ele era fraco, covarde, maturo, não amava a Deus, não amava o povo de Deus, não amava nem mesmo a sua própria família, né? Não tinha uma casa firme, né? Então, era totalmente autocentrado, focado em si mesmo. Então, sua casa fracassou, ele fracassou como rei, ele não conduziu bem o povo de Deus. Foi um fiasco. Em Eclesiastes 12:13, diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus. O essencial para o homem é temer a Deus. O que tinha que importar para Saul não importava. Os interesses de Deus, a vontade de Deus, né? E o que não tinha que ter tanto peso, tinha um peso enorme: status, poder, o trono. O que adiantou ele se agarrar ao trono, segurar o trono? Ele ficou por muito tempo no trono, mas que legado ele deixou? Que benefício ele causou? Ele deveria ter travado as guerras certas, libertado Israel das mãos dos filisteus, porque o jugo era terrível, ao ponto de não ter, do exército não ter armas. Os únicos que tinham espada era o Saul e o Jonatas. Então, o foco dele, o objetivo dele era livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas por insegurança, por inveja, ele quantas vezes mobilizou, por quanto tempo mobilizou o exército para perseguir um aliado seu, né? Com medo de Davi ocupar o lugar dele, né? Viveu em função de perseguir o Davi. Então, ele quis se manter no trono, ele até se manteve por muito tempo, mas impactou de forma muito negativa sua família, não fez bem nenhum à nação de Israel, né? E foi rejeitado por Deus, por fim se suicidou, o seu fim foi terrível. O que eu quero mostrar para você é que, se eu não entendo para o que eu fui chamado, o propósito da minha vida, se eu vivo uma vida egoísta, se eu só penso em mim, se eu só vejo o meu lado, eu não vou construir uma grande vida. Eu não vou ser abençoado
e nenhuma bênção. Porque Deus não quer apenas me abençoar. Ele quer me abençoar e fazer de mim uma bênção para os outros. Ele quer que eu transborde, a começar na minha casa, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Esse é o propósito de Deus, nos abençoar para sermos uma bênção. E se o meu propósito não é esse, eu quero trono, eu quero poder, eu quero fama, eu quero status, eu quero para mim, eu. Ainda que eu tenha, isso não vai me suprir. Ainda que eu tenho, isso não vai ser bênção, não vai me suprir. Né? E viver assim é viver de forma miserável. Vamos ler o que é chamado de caminho mais excelente na palavra de Deus. Você sabe que o generoso prospera. Diga, o generoso prospera. Então, a mentalidade do reino, quem tem a mentalidade do reino é generoso. Característica de quem tem mentalidade do reino, generosidade. Se você não é generoso, se você não transborda, se você não tem disposição para servir, para dar, para se doar, você precisa mudar a sua mentalidade. Tudo começa na mente. Toda mudança da sua vida começa na sua mente. Você é o tipo de gente que põe ou tira no reino de Deus? Você tira das pessoas ou você dá a elas? Você está sempre cobrando, exigindo, ou você alivia, você ajuda? Todo mundo quer alívio, eu dou alívio. Quem dá alívio recebe alívio. A Bíblia diz em Lucas 6, deem e receberão. Isso é lei. Deem e receberão. Sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais. Transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, quando você faz algo para o reino, você faz o seu melhor. Quando você doa algo, você procura doar algo, né, que esteja, no mínimo, em bom estado. Né? Você gostaria de receber uma roupa rasgada? Sim ou não? Um calçado furado? Você faz o que com o alimento vencido na sua casa? Quando você se distrai e vê lá que passou do vencimento, você usa mesmo assim? Você joga fora? Ou traz para a igreja? A gente luta, né? A gente decide crer que passou despercebido, mas de vez em quando acontece. Da doação entrar, aí você vai ver, já passou. Já está vencido. Entendeu? Quer dizer, não serve, se não serve para mim, vai servir para alguém? Quem acompanha o trabalho de quinta-feira sabe que, inclusive, o pessoal lá fala, ó, a marmita de vocês não tem igual. É ou não é, pessoal que participa?
Chega a ser engraçado. Não, tem uns aqui, ó, traz um macarrão, alho e óleo, seco, tem nada. A marmita de vocês, não, a de vocês sustenta mesmo. Tem arroz, tem mistura, tem feijão, tem... Quer dizer, o que eu faria para mim, o que eu faria para os obreiros, é o que a gente faz para essas pessoas que estão em condição de rua. Eu não quero qualquer coisa, porque eu vou oferecer a Deus qualquer coisa. Nós temos que ter aquela mentalidade do Davi. Eu não vou oferecer ao meu Deus, e aí abre o leque, né, ao meu próximo, o que não me custa nada, o que não tem valor, o que não serve para mim, eu vou dar para os outros. Então, alguns não prosperam, não transbordam, porque não tem a mentalidade do reino, tem uma mentalidade escassa. Ele não vê que se ele investir o melhor dele no reino, o melhor dele nas pessoas, isso vai voltar. Está aqui, ó, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Agora, não tem comparação o meu melhor com o melhor de Deus. Eu posso separar lá, né, o meu melhor, mas o melhor de Deus é incomparável. Não se compara. Então, abra sua mente em relação a isso, porque Deus espera que você ame a Ele como Ele te ama. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Você ama a obra, ama o povo de Deus, como gostaria de ser amado? Se Deus lhe retribuir na mesma medida que você dá, tudo bem? Você vai ficar feliz? Se Ele usar a mesma medida, porque é o que vai acontecer. Eu já respondo por alguns, não estou feliz com o que eu estou recebendo. Então, veja o que você está dando. Veja se você está dando. Que às vezes nem dando. E todo mundo tem algo para dar, gente. Ah, eu não tenho dinheiro. Você tem tempo. Você tem mãos, você tem pés. Você tem um talento. Você sabe fazer alguma coisa. Você pode vir, ajudar, limpar, cuidar. Alguma coisa você tem para oferecer. Todos têm algo a oferecer ao Senhor. Primeiro eu dou, para depois eu receber. Dai e ser-vos-á dado. Tenha disposição para dar. Coríntios 12, 31 diz assim: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Que supera os demais. Coríntios 13, 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, diga, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, diga, de nada me adiantaria. Porque eu posso estar dando aos pobres, fazendo ao próximo, mas não
movido pelo amor. Não porque amo, né? Mas porque isso vai talvez me trazer uma notoriedade, uma importância, uma relevância. Então você pode fazer muita coisa, se não tiver amor, é perda de tempo. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amor não é sentimento, é obediência, é mandamento. Eu provo o meu amor quando eu obedeço a Deus. Quando eu tenho atitudes de generosidade, misericórdia, tolerância, quando eu sou paciente, quando eu vejo o lado do outro, quando eu me coloco no lugar do outro, aí eu estou revelando amor. Caminhar em amor deve ser um estilo de vida. Nós temos que perseguir isso, porque Jesus é o maior exemplo disso, né? De alguém que amou incondicionalmente, que amou o tempo todo, né? E esse amor foi mostrado com atitudes. Quando ele se colocou no nosso lugar, quando ele nos confrontou, falando a verdade, confrontando os nossos erros e pecados, nos corrigindo, nos discipulando. Então, o Senhor espera que nós sigamos o seu exemplo. Você não pode estar aqui vivendo neste mundo só pensando em si, né? E querendo todos os benefícios da fé, desfrutar de todas as promessas do reino, sem entender que há algo maior que deve te mover, que é o reino, que é a vontade, que é o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, viva por propósito. Não seja movido por interesses e necessidades. Saia desse nível raso. É hora de nós nos levantarmos como representantes de Cristo, influenciarmos esse mundo, impactarmos pessoas, vivendo, andando como Jesus, agindo como Jesus agiu. O modelo é Cristo. O Davi foi muito bem sucedido, porque o tempo todo estava em foco os interesses de Deus. E quando ele se distraiu e foi dar atenção às suas vontades e desejos, nós sabemos quantos problemas ele pegou para a vida dele, quanto sofrimento desnecessário. Mas enquanto aquele homem esteve com a cabeça no lugar certo, eu quero agradar a Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero fazer para Deus. Você vê que não tinha limites. Deus foi exaltando, honrando. A Bíblia você encontra muito, e ele ia crescendo, e ele ia se fortalecendo, e ele ia crescendo. E ele já estava no palácio ainda
né, pensou em como poderia honrar a Deus e teve a ideia de construir um palácio, né, um templo para o Senhor. E ali o Senhor o exaltou ainda mais. Porque não há limites para Deus honrar uma pessoa que entendeu o propósito da sua vida, que vive por propósito. Amém? Fique em pé por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Teve uma atitude altruísta, demonstrou empatia? Qual foi a última vez? Que você se permitiu ser usado por Deus para abençoar, abençoar o reino, abençoar o próximo? Qual foi a última vez que você fez algo realmente relevante para Deus, para alguém, que você demonstrou? Porque o amor tem que ser demonstrado. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, amo a minha família, amo a obra do Senhor. Qual foi a última vez que você demonstrou esse amor? De verdade. Que houve mesmo uma demonstração, que você tirou de você para fazer para alguém. Abriu mão de algo para abençoar alguém, para abençoar a obra. Nós não podemos cobrar a vida de quem está morto, mas de quem se apresenta como vivo, como um crente, como um cristão, como quem tem luz. Quem tem luz tem responsabilidade. Quem tem luz tem responsabilidade. Na vida de quem você tem transbordado? O que eu li para você aqui? Se amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Até os publicanos fazem isso. Para você, quem é difícil de amar? Talvez esteja dentro da sua própria casa essa pessoa. Talvez, não sei, hoje,
Amar o marido, amar a esposa, amar o filho. Quando eu digo amar, é tratar bem. Dar a essa pessoa que você gostaria de receber. Lá no trabalho, quem é a pessoa insuportável? Se nós quisermos uma vida realmente poderosa, nós vamos ter que aprender a ter atitudes poderosas. Atitudes poderosas. Você quer uma vida poderosa? Decida aí. Que você vai começar a ter atitudes poderosas. Que o seu eu, seu orgulho, seu egoísmo não vai falar mais alto. Qual é o nome que vem à sua mente, que você sabe que tem que abençoar? Abençoe essa pessoa. Qual é a pessoa que só de ouvir o nome você já tem reações internas? Já te incomoda? Lide com isso. Semana passada, eu tive com alguém que há muito tempo vinha sofrendo. Porque não conseguia perdoar. E às vezes a gente quer se convencer que não é esse o meu problema, não é essa a questão. Não é por conta disso que tal coisa acontece, minha vida não vai, não é esse o meu problema. Mas a pessoa só de ouvir o nome já começa a ter sensações, já fica tensa, nervosa, irritada, angustiada. E aí quando eu disse, você precisa se libertar disso, você quer se libertar? Eu quero. Então pega esse telefone aqui e liga agora para essa pessoa. Liga agora. Liga agora e diga que você o perdoa, que você o abençoa, que você libera perdão, que você não guarda mais nenhum sentimento. E aí você vê como aquele passado, aquelas experiências, aquelas situações todas ainda escravizam, estão vivas, roubando paz, roubando alegria. E quando a pessoa fez, a expressão dela parece que eu tirei uns 200 quilos de mim.
Eu estou me sentindo tão bem. Eu não estou me sentindo tão bem. Tirou um peso enorme. Por conta daquele sentimento, ela tinha reações até no físico. O físico era afetado. Então, se você precisa perdoar, liberar perdão, limpar o seu coração, faça isso. Talvez ainda seja muito difícil para você não reparar no cisco do olho que está no olho do seu irmão. Às vezes eu atendo casais que é bem essa palavra aqui. Ela está tão focada no cisco que no olho do cônjuge não vê a trave que está no olho dela. E quando você foca em algo, tudo que você foca expande. Quando você foca num defeito de alguém, você passa a não enxergar as qualidades. E se a sua visão não mudar, se a cegueira não for tirada, você chega ao ponto de não suportar aquela pessoa. E você é capaz de retratar ela como um monstro, como a pior pessoa do mundo. Mas porque você está tão focado no erro dela. Só que quem está de fora consegue detectar. Não é nem um cisco, é uma trave no olho daquele que está vendo o cisco no olho do outro. A palavra de Deus, ela está sempre nos levando a olhar para dentro, olhar para nós. Porque nós não podemos mudar pessoas, nós podemos influenciar e inspirar pessoas quando nós mudamos. Cobranças, ameaças, pressão não vai resolver. Mas você se tornar um exemplo, ser uma pessoa impecável, admirável, dessa maneira você vai inspirar e vai contagiar e vai desafiar os outros a serem melhores. Então se concentre em você. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pedindo que o Senhor fale mais aos corações. Que a palavra possa descortinar agora.
e fazê-la enxergar o que não estava vendo. Muitas vezes, meu Deus, estamos agindo de forma cega, egoísta, autocentrada, pensando somente em nós, no que irá nos beneficiar, mas nós não fomos chamados para isso. O maior chamado de todo ser humano é servir. Como o Senhor, que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em favor de muitos. E o que eu quero pedir, meu Deus, é que cada pessoa saia daqui com isso vivo, esse entendimento vivo dentro de si. Que ela saia daqui pensando dessa maneira: quem eu posso abençoar? Quem o Senhor quer que eu abençoe? Que ela saia daqui com o desejo de transbordar. Tem muitos escravos ao nosso redor. Tem muita gente escrava ao nosso redor. E o Senhor nos ungiu para libertar os cativos, para colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos escolheu. Saul foi levantado para esse propósito: libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas ele travou as guerras erradas, focado em si mesmo, só pesou ainda mais, oprimiu, colocou um fardo pesado. Então, meu Deus, eu quero pedir em nome de Jesus: abre as mentes, leva o teu povo a transbordar. Quanto mais nos doarmos e nos doarmos, quanto mais servirmos, mais seremos servidos e honrados pelo Senhor. Que esse entendimento aconteça, que o espírito, talvez egoísta, orgulhoso, inseguro, que às vezes por insegurança não investimos, não transmitimos o que sabemos, não passamos adiante o nosso conhecimento, por medo de perder, medo de alguém passar na nossa frente, não nos derramamos na vida dos outros. Isso mostra, meu Deus, uma mentalidade escassa, miserável. Eu oro pela mentalidade do reino, eu oro por uma mentalidade generosa, eu oro para que essa pessoa tenha disposição, meu Pai, de doar dinheiro, tempo, trabalho, sua vida, sua saúde, tudo que ela tem, que ela possa usar em benefício do teu reino, da tua obra, das pessoas, que ela possa oferecer o melhor dela a quem quer que seja. Nós podemos ser melhores dentro de casa, nós podemos contribuir bem mais, a começar dentro do nosso lar. Que ela entenda isso. Talvez ela pode fazer mais, ela pode se dedicar mais para a família, para os filhos, ela pode entregar mais no trabalho, ela pode entregar mais no reino. Eu oro para que todos saiam com esse desejo de transbordar, de ir além. O Senhor está em busca de pessoas assim, abertas, desprendidas, de coração voluntário, generoso, com uma mente generosa, para que possa derramar a sua glória, para que possa inundar
a vida dessa pessoa de bênçãos, porque o Senhor nos abençoa para isso, para abençoar. Fala mais, fala melhor os corações, e que decisões importantes tenham sido tomadas, que ela saia daqui para fazer o bem àquele que lhe fez mal. Se ela tem na mente dela alguém que é difícil, alguém que é complicado, alguém, meu Deus, que é até indesejável, que ela possa se derramar na vida dessa pessoa, porque assim o Senhor terá condições de nos promover, de nos levar para níveis bem mais altos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Eu creio que ela entrou nos corações, eu creio que ela está surtindo efeito, e eu creio que nós saímos daqui diferentes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.